Olá, minha amiga, meu amigo. Estamos iniciando nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje uma entrevistada muito especial, Eliana Fink. Ela é paulistana, sempre foi moradora da nossa cidade de Guarulhos, casada com 2 filhos, é formada em pedagogia e pós-graduada em psicopedagogia, sócia do Colégio Fink. E tem mais uma qualidade que ela tem que, para mim, me toca muito. Ela é filha de um grande amigo, Helmut Fink. Esse senhor, eu conheço há 20 anos, hoje estou conhecendo a filha dele, mas quem diz que a boa árvore dá bons frutos, tenho certeza que é uma pessoa sensacional, porque Helmut é uma pessoa do bem, uma pessoa que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, e ele é um diferencial muito grande no meio empresarial aqui da nossa cidade. Por isso, em homenagem a você, Helmut, estou entrevistando sua filha hoje, Eliana Fink. Tudo bem, querida? Tudo bem, Roberto. Bom. Muito obrigada pelo convite, né? Uma honra estar aqui, trazendo esse peso, esse nome importante, que é meu pai, que sempre foi um exemplo para gente. Então, eu te agradeço bastante pelo convite. Legal, um exemplo para todos nós. Quem conhece Helmut sabe o que eu estou falando. Bom, vou contar um pouquinho da sua vida, falando exatamente disso. Os seus pais, eu não conheço sua mãe, né? Não conheci sua mãe. Ela já está no outro lado, né? Mas conta um pouquinho os exemplos, como foi o convívio com seus pais. Bom, nós tivemos sempre uma educação muito rígida, né? Meu pai sempre foi muito firme com os filhos, a minha mãe também prezava muito a questão da educação, dos estudos, então tínhamos que dar conta sempre do que a gente fazia com muito afinco, com muita dedicação, seja nas atividades escolares, nas tarefas de casa que nós ajudávamos, nós éramos em 4 filhos, então tinha que todo mundo fazer um pouquinho, porque minha mãe trabalhava, era professora, meu pai é um industrial aqui da cidade, sempre trabalhou bastante também, trabalha até hoje. Então, a gente teve muitos bons exemplos dentro de casa. Bacana, não tenho dúvida disso, viu? E fala um pouquinho, você logo cedo pensou em seguir o magistério, né? Isso já era seu ou você teve alguma inspiração? Bom, eu vivi numa casa de professora, então livros, sua mãe, professora, minha mãe era professora, então livros, provas, isso fazia parte do nosso cotidiano. Mas desde criança eu já brincava de ser professora, eu dava aula para as bonecas, eu escrevia com giz na porta do quarto e fazia a porta do quarto de lousa, então eu nunca pensei em fazer outra coisa, eu sempre quis ser professora, sempre quis estar na área de educação. Na adolescência eu já andava pela casa e falava para minha mãe, nossa, olha aqui, no seu quarto vai ser a sala do maternal, o meu quarto vai ser a sala do pré, eu já transformava a casa numa futura escola. Minha mãe não dava muita bola, mas depois deu certo. Que bom. Hoje você tem seu próprio colégio, né? Isso. Mas até ter a sua escola, tudo, como é que foi a sua trajetória? Bom, eu sempre me preparei para isso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar antes da formação, antes do magistério, eu tinha 15, 16 anos, e eu fui auxiliar de classe no antigo colégio Meu Cantinho, hoje Júlio Mesquita, com a tia Elita, que a gente chamava. Fiquei lá um tempo, me formei. Quando ela saiu do Meu Cantinho, o Júlio Mesquita, e foi ser coordenadora no Colégio Mater Amabres, ela me convidou, e eu fui também junto com ela, fiz alguns anos ali de muito aprendizado. E aí, enquanto isso, fui fazendo a minha formação. Depois eu prestei um concurso público para a prefeitura, mas já na área de administração escolar, como diretora. Certo. Foi uma surpresa, fiquei muito feliz que eu passei em 5º lugar no concurso. E aí tive a oportunidade de conhecer Guarulhos, né, que a gente sai um pouco desse circuito central, e eu tive a oportunidade de ver como Guarulhos é grande, como é uma cidade de grande potencial. São várias realidades, né? Isso, várias realidades, tem um potencial muito grande, uma cidade enorme, porque aí eu trabalhei em várias escolas. Aí você, desse período em que você estava se formando, você passou em outros colégios também, além do Cantinho. O Júlio Mesquita, né? O depois Mater Amabres. E aí depois fui para a prefeitura já como diretora. Ah, tá. Então foi toda essa trajetória você se formando para ser hoje a professora. Isso, aí eu fui fazendo pedagogia, fiz licenciatura curta em ciências, depois fiz a pós-graduação em psicopedagogia. Tá. Na prefeitura eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Mirim,
que era uma unidade de educação para o trânsito. Eu não sabia que E teve. fica, Ainda tem esse projeto? ainda tem, tá, fica no Parque Fracalanza, mas tem um outro formato hoje, não está mais na Secretaria de Educação. Naquela época fazia parte da Secretaria de Educação. E lá a gente tinha trabalho em conjunto com a Polícia Militar, com empresas que patrocinavam o projeto. Então foi um aprendizado muito grande e um outro segmento. Foi bem legal. É bacana você dar essa experiência, porque às vezes tem certas pessoas, né, que falam assim, não, eu já vou ter meu próprio escola, meu próprio colégio. Às vezes dá certo, mas é importante você ter toda essa base de aprendizado, tanto na escola particular como público, porque te dê uma visão diferenciada para ser a sua própria empresa, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que experiência é tudo. Então, você vai galgando conhecimento, estudo, que a gente não pode parar de estudar nunca, e se preparando também para aquilo que você almeja, para o seu sonho, mas com embasamento, né? Não dá para colocar telhado sem ter um alicerce da casa. Então, Bacana. As experiências foram muito boas. Em que momento você falou, agora sim, vou ter minha própria escola? Fala equilíbrio, né? Que Isso, começou, na época ela era equilíbrio. Eu já estava casada, né? Meu marido é médico, urologista, aqui na cidade também, aqui em São Paulo. Aí eu tive meu primeiro filho e nessa época minha mãe mudou-se da casa. Nós tínhamos uma casa muito ampla, gostosa, espaçosa. Os filhos foram casando, ela ficou sozinha na casa e aí ela resolveu mudar. Eu falei, bom, a casa ficou vazia. Onde você imaginava o prezinho agora tudo, agora era vai ser. hora. E como minha mãe já estava aposentada, eu falei, mãe, é agora, vamos abrir junto a escola. E ela topou, sempre me deram muito apoio, né, tanto meu pai quanto minha mãe. E aí a gente montou, na época, a Escola Equilíbrio com o berçário e educação infantil. A gente tinha parado de lecionar naquela época ou não? Já estava aposentada. Já está aposentada, Isso, então ela pôde embarcar nessa comigo. Então, o Equilíbrio começou com quais cursos? Com o berçário e a educação infantil. Tá. De 0 a, naquela época, 6 anos. Você aí agora é empresária, né? É importante contar o início, os desafios, as dificuldades, tudo, para você dar essa visão para as pessoas que estão nos assistindo. Não é fácil ser empresária, né? No nosso país, com todas as regulamentações. E no início, a gente teve algumas dificuldades, claro. A nossa rua, ela é uma rua muito tranquila. Apesar de estar no centro da cidade, ela é uma rua pequena. Então, isso hoje é um diferencial, porque o pai pode parar, deixar a criança com tranquilidade, não tem movimento, não tem avenida, não tem ônibus. Então, isso hoje é ótimo. Mas, na época, nos deixava muito escondidos. Então, ninguém sabia que ali tinha uma escola. A gente teve que investir um pouquinho em propaganda, esperar o telefone tocar, esperar entrar um cliente. Isso tudo vai gerando muita ansiedade no empresário. Sem dúvida. Mas aos poucos a gente foi ganhando o nosso espaço na cidade. O fato de você ter sido diretor, acho que facilitou um pouquinho a questão da gestão de pessoas, ou não? Sem dúvida. Foi. Sem dúvida, é um aprendizado. Ser líder é um aprendizado. A gente também tem que aprender a lidar com as pessoas, a conseguir fazer com que elas façam aquilo que você acredita, né? E acreditem junto comigo naquele projeto. Visto a camisa da empresa, né? Realmente Visto uma camisa junto. Legal. Hoje o colégio passou a chamar Colégio Fink, né? Obviamente foi motivado pelo seu sobrenome e tudo, né? Mas por que você resolveu tomar essa decisão? Então, em 2006, nós tivemos a oportunidade de ampliar a escola, né? É engraçado que as coisas foram sendo marcadas pelo nascimento dos meus filhos, né? Foi a minha segunda filha, em 2006, que eu tive, a Bárbara. E nessa época, então, a gente resolveu ampliar para ter o ensino fundamental. Nessa época, minha mãe também já estava se afastando da escola por motivos de saúde. Então, em homenagem a ela, toda a trajetória na educação que ela teve na cidade, foram quase 40 anos dentro da educação na cidade, a gente resolveu, então, trocar o nome, já que a gente estava ampliando, para Colégio Fink, também em homenagem à família. E aí ela acabou largando um pouquinho a gente em 2010. Hoje, o colégio tem quais cursos? Hoje a gente tem do berçário, educação infantil e ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Então, eu tenho
fico com as crianças de 0 a 10 anos. Há 10 anos. Isso. Você tem ideia de aumentar isso? Como é que está o seu planejamento? A gente tem ideia, né, de crescer, de colocar o ensino fundamental 2 em mais alguns anos. Então, está no forno esse projeto para que a gente possa fazer sempre pautado em planejamento, em calma, em tudo muito estruturado, que é o que a gente fez até hoje. Desde a fundação até hoje são 20 anos, né? São 20 anos. Como é que você dá uma radiografia desses 20 anos de trabalho, né? Porque foi realmente começar há 20 anos atrás, como você disse, numa rua sem saída, com a dificuldade de que é fazer propaganda também em Guarulhos, que é uma dificuldade grande, você não tem TV aberta, você não tem nada. Então, é difícil, né? Como é que você passou esses 20 anos? Dá uma resumida. São muitas emoções. São muitos erros, acertos, muitas conquistas, reconhecimento. Não é fácil, como você falou, trabalhar com propaganda é difícil. Hoje a gente tem muitas escolas na cidade, mas a gente sempre procurou fazer uma escola com educação de verdade e com verdade. Então, eu não almejo ter uma escola enorme de 2.000 alunos. Não, eu quero ter uma escola reconhecida na cidade por sua qualidade, por sua competência. Eu acompanho os nossos ex-alunos que já saíram da escola, ou que estão no colégio, ou que já estão na faculdade, e eu sei que eles trilharam bons caminhos. Então, a gente plantou aquela sementinha do prazer de aprender. O prazer de buscar informação, de leitura. E se você conseguir plantar isso, que aprender tem prazer, é muito bom aprender, eu sei que eles vão seguir a vida, né? Então, a gente sempre tem feedback dos nossos ex-alunos, dos pais, e a gente sabe que as crianças estão acompanhando bons colégios, não tem problema de aprendizagem, estão sempre engajados em algum projeto, outros estão aí nas faculdades, inclusive USP, faculdades públicas. Então, a gente tem um orgulho muito grande de saber que fez parte um pouquinho daquela vida, daquela trajetória educacional das crianças. É interessante isso, né? Porque 20 anos é um período, assim, razoável para você ver tudo isso, né? As pessoas que saíram lá, entraram no primeiro ano, no prézinho, né? Ou, sei lá, ou entraram durante o aniversário até. E hoje são pais de família, adultos, né? É uma realização pessoal muito grande, eu acredito eu, né? Muito, muito, Roberto. Assim, eu tenho contato ainda com crianças. Bom, tem meu filho, né, que estudou lá, já tem 21 anos. Então, e eu tenho contato com alunos dessa época. Então, sei que estão na USP, são pessoas de caráter, são pessoas maravilhosas. Encontro na rua, encontro em algum lugar aí na cidade. E sempre me tratam com muito carinho. Bacana. Então, a gente fica muito feliz de vê-los. Geralmente, a diretora, os professores, tem nome de tia alguma coisa. Você é sua tia Eliane mesmo? Só tia Eliane. É bacana, realmente a gente vê essas trajetórias, porque às vezes as pessoas pensam em crescer, para grande, ser grande. As coisas têm que ser conquistadas aos poucos, realmente, né? Tem, com alicerce. Né? Tem que ser conquistado aos poucos, com alicerce. Hoje a gente tem aí um boom de educação, então às vezes fica muito padronizado, né? Fica aquela educação de massa. E eu gosto de pensar nessa questão da personalização do ensino. Bacana. Eliane, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Temos o segundo bloco com Eliane Fink. E você realmente vai ver um pouquinho mais da trajetória dela e do Colégio Fink, que ela hoje comanda. Espero você no segundo bloco. Até mais.
volta com o nosso programa Entrevistas Inspiradoras. Hoje, nossa convidada é Eliana Fink, filha de um grande amigo, Helmut Fink, que contou um pouquinho a sua trajetória se formando como educadora, né? Não só na faculdade como pedagoga e psicopedagoga, mas também integrando várias instituições de ensino da cidade, aonde foram forjando essa profissional, essa empresária que ela é hoje, e certamente dando um diferencial muito importante para o Colégio Fink, que ela está à frente como diretora e proprietária. Fala um pouquinho sobre os valores do Colégio Fink. Quais são o que você não abre mão? Eu não abro a mão de aprender com prazer. Eu quero que a criança esteja feliz dentro da escola. Tudo que você faz com prazer, né? Hoje você está aqui à frente de uma rede de televisão e com certeza isso te traz satisfação. E é por isso que você está aqui. É verdade. Né? Então, a mesma coisa as crianças, elas não podem ir empurradas para a escola. Ela tem que ter o prazer de aprender. Então, tudo que a gente pode usar para incentivar essa criança, para que ela aprenda com prazer, para que ela tenha motivação em aprender, isso a gente não abre mão. Você meio que já respondeu a pergunta seguinte, mas queria que você acrescentasse o que você achar melhor. Existem muitos colégios, como você bem disse, aqui em Guarulhos, né? Para vocês, quais são os principais diferenciais, além do que você já disse? A gente usa algumas coisas para que a gente não perca esse foco do prazer de aprender, né? Eu acho que 2 diferenciais muito importantes dentro da escola é o programa bilíngue, porque hoje não dá mais para viver sem o inglês, né? O futuro de qualquer profissional vai ter que passar pelo inglês de alguma maneira. E as nossas crianças hoje precisam ter essa fluência. Quanto mais cedo você aprende uma língua, melhor. Porque a gente, quando aprende de adulto, a gente pensa no inglês, aí a gente traduz na nossa cabeça para o português, monta a frase de novo para o inglês para conseguir responder. A dificuldade é muito maior, com certeza. A dificuldade é muito maior. A criança não, a criança pensa direto no inglês. Então, a gente tem um trabalho lá com atividades em inglês todos os dias da semana, para que eles tenham contato com a língua todos os dias da semana, e sempre inserido ao cotidiano da escola, que não seja uma coisa desligada do que acontece na sala de aula. Então, as 2 coisas precisam andar juntas. E é muito comum as crianças misturarem as 2 línguas ou estarem numa atividade que nem era de inglês e falar, mas eu vou fazer de yellow. Então, eles começam a usar as 2 línguas e a misturar. Isso é muito legal, porque ele não para pensar se ele está falando inglês ou não. Ele simplesmente fala. Isso é muito legal. Um outro recurso que a gente usa já há bastante tempo, desde 2008, são os recursos tecnológicos. Então, o uso de internet, de tablet, de celular, de aplicativos, porque as crianças são digitais, eles são hoje nativos digitais. Você, nós aprendemos a lidar com a tecnologia. Né? A gente fazia antigamente aula de informática, né? Hoje, as crianças não precisam de aula, eles são nativos, eles já nascem sabendo tudo aquilo. Então, a gente precisa trazer esse mundo para dentro da escola, que vai de encontro ao prazer de aprender e faz parte da vida deles. Não dá mais para você dissociar. Claro que tem que ter um tempo para aquilo, não pode deixar as crianças tecnológicas demais, precisam brincar, precisam correr, pular corda, se sujar. Mas a tecnologia é um ponto muito importante para ser aproveitado dentro do ambiente escolar. E uma outra coisa é a personalização. Eu não acredito muito que você possa padronizar as crianças, né? Todo mundo vai aprender aquilo e daquele jeito e naquele momento. As crianças são diferentes, eles têm ritmos de aprendizagem diferentes, eles têm interesses diferentes, assim como todos nós temos. Então, a escola muitas vezes deixou de levar isso em conta, padronizando tudo. Então, lá a gente procura personalizar um pouco esse trabalho, de forma a levar em consideração as habilidades de cada um. Eu acho muito bacana você falar tudo isso, que, assim, para mim, às vezes, não quero ser, assim, parece um pouco óbvio tudo isso, né? Mas eu vejo que a maioria das escolas não enxergam isso, porque realmente o inglês hoje não é mais pré-requisito, é requisito, né? É uma coisa essencial para o profissional. Exatamente, a segunda língua é fundamental, se não o inglês, o espanhol. Mas me parece muito assertivo isso. Agora, a questão de você personalizar o ensino, eu acho um negócio tão bacana, porque nós somos diferentes.
né? Você tratar todo mundo de forma igual, eu acho um equívoco tão grande que eu fui educado dessa forma e vi o quanto poderia ter sido diferente. Parabéns, viu? Porque realmente eu acho é uma coisa tão necessária para que as pessoas se sintam inseridas, incluídas. E não aquele, o bom aluno, esse merece toda a atenção. O mau aluno, se der tempo, eu olho para ele. Não era assim no passado? Era exatamente isso que acontecia, né? Então, aquele aluno que tivesse um pouco mais de dificuldade ou fosse um pouco mais lento, ele acabava ficando lá no cantinho da sala, se fez, se não fez, não fez. Então, eu não consigo enxergar isso. E essa personalização, ela serve para os dois extremos. Aquele que é mais lento e precisa de uma ajuda da professora. E aquele que é mais rápido, que também quer aprender mais coisas, porque ele tem uma outra habilidade. Então, aquele também precisa do incentivo. Então, você consegue atender os dois extremos. Bacana, parabéns, e eu vejo isso com diferenciais importantíssimos, não porque deveria ser o diferencial, deveria ser o normal, mas é o diferencial. É verdade. É uma coisa complicada, né? Então, os novos projetos do colégio, quais são? Além de você expandir, né, ter essa ideia, você tem mais algum novo projeto? A gente está sempre buscando a novidade, né? Hoje a gente tem também as normas da nova BNCC, a Base Nacional Curricular, que trouxe uma linha para que todas as escolas pudessem trabalhar coisas parecidas e não ficasse muito perdido esse ensino. Então, eu estou sempre participando de congressos de educação para que a gente possa trazer várias coisas para dentro da escola, dentro da tecnologia ou não, a cultura maker, né, que é você trazer as experiências para dentro da sala de aula, de experiências de vida de forma geral, o mão na massa, né? Quanto mais isso, melhor. É uma coisa que eu vejo que falta muito na cultura de ensino no Brasil, a questão do empreendedorismo. Às vezes as pessoas não têm isso no decorrer da sua trajetória dentro da escola e pensa que de uma hora para outra, agora eu sou empreendedor, né? Isso devia ser cultural no Brasil, né? Porque o brasileiro é empreendedor por natureza, mas ele precisa ser qualificado para isso, né? Com certeza. Hoje, a nova Base Nacional Curricular já traz a questão da educação emocional e do empreendedorismo para dentro da sala de aula. Bacana. De uma forma mais sistematizada. A gente, também nessa questão da inovação, já trabalha com esse tema há alguns anos. Que e bacana. Aí em parceria com o Sebrae. O Sebrae bacana. Tem um projeto de empreendedorismo para crianças a partir do primeiro aninho. Olha. E é muito bacana. As crianças desenvolvem um projeto, criam uma lojinha. A gente fez uma feira cultural, não nesse ano, mas em outros anos, falando onde eles puderam expor a lojinha que eles fizeram, venderam produtos, arrecadaram dinheiro, e aí tinham que pensar o que eles iam fazer com esse dinheiro, o dinheiro é coletivo. Então, é um projeto muito bacana do Sebrae e que a gente já teve no colégio também. E com certeza precisamos resgatar, porque são tantos projetos, tantas coisas. Então, um ano a gente faz um projeto, outro ano a gente faz outro, e a gente vai alternando os projetos de forma que até o 5º ano você consiga contemplar tudo. Mas é muito bacana, eu acho fundamental isso se inserir culturalmente, não só na cultura prática, como também teórica, para você ter essa vivência também Sim. na escola, né? Falando um pouquinho dos seus filhos, você já demonstrou que é uma mãe corujíssima, né? Fala um pouquinho deles. Eles seguiram o ramo da educação também ou não? Bom, o meu mais velho não, ele faz Ciências da Computação na USP São Carlos. Fica um pouquinho longe da mamãe, aí o coração fica mais apertado, mas a gente administra. A mais nova tem 13, vai para o 9º ano, ficou comigo até o 5º ano. E agora ela vai para o 9º, está numa outra instituição também muito boa aqui de Guarulhos. E aí eu ainda não sei o que ela vai fazer da vida, né? A gente ainda não sabe. Ela é uma menina muito criativa, muito expansiva, eles têm características. Por isso que eu falo dessa personalização, porque eu tenho 2 filhos e eles são completamente diferentes um do outro, com características completamente diferentes um do outro. Então, se a escola não levar isso em consideração... Não tem como. Como é que pode? É o que você falou, é muito óbvio isso. Você hoje, dizem que a gente só aprende realmente a valorizar os pais quando a gente tem os nossos filhos, né? Hoje você, além de ter os seus 2 filhos, você tem inúmeros outros filhos que você toma conta durante o dia. Hoje a gente pode valorizar um pouquinho mais os pais. O que efetivamente eles deram toda essa base para você? O que eles foram importantes na sua vida?
tudo, né? Nossa, falar dos pais até deixa a gente mais emocionada, né? Eu também me emociono bastante. Desculpa-te, mas... Não, eles foram tudo, porque meus pais foram a base, meus pais foram a exigência, meus pais me transformaram numa pessoa muito forte, que não desiste, que corre atrás, que busca, que se cair, levanta. Então, eu acho que até hoje eu busco aconselhamento com meu pai constantemente. Eu acho que falta um pouquinho hoje é a gente deixar as crianças crescerem, né? Eles são crianças muitas vezes frágeis, porque nessa ânsia, que nem você falou, você é uma mãe coruja. Sou sim, né? A gente está sempre por perto, mas no quesito proteção, eu acho que eu não sou muito, porque eu sinto falta disso hoje, né? Com tantos anos de educação, a gente vai vendo essa transformação da sociedade. Na ânsia de proteger seus filhos, de poupar seus filhos de qualquer sofrimento, os pais acabam impedindo essas crianças de crescerem e de se tornarem emocionalmente fortes. Então, precisa cair, precisa ralar o joelho, sim, precisa sacudir a poeira e começar de novo, porque isso faz com que a gente se transforme num adulto forte e que aguenta os trancos da vida. Sem dúvida. Porque vida não é fácil, né? É. Não é fácil. Então, acho que precisa um pouco desse fortalecimento emocional das crianças hoje. Bacana. Eu sempre falo, eu tenho esse meu conceito de que a obrigação, a responsabilidade da educação é dos pais. Mas a escola pode ser uma boa aliada, né? Eu acho que pode não transferir responsabilidade, mas ser uma aliada. Você acha que a educação está fazendo o seu papel hoje? Como é que você avalia como um todo? Bom, se a gente pensar em linhas gerais, o Brasil tem que crescer muito em termos de educação. Exige um esforço muito grande por parte de vários envolvidos, né? A gente precisa melhorar muito no índice dos nossos exames internacionais, que a gente está muito lá na lanterninha. E, para isso, a gente precisa de um esforço de governo, um esforço de pais, de educadores. Todo mundo tem que dar a sua parcela. E aí, por isso que eu digo que tem que cobrar. Tem que cobrar das crianças, sim, que fiquem até tarde, que estudem, que terminem seus trabalhos. Não importa, se não terminou, vai fazer de madrugada, não tem problema. Tem que cobrar os educadores que façam um bom trabalho. Tem que cobrar os governantes com políticas educacionais eficientes. Então, para a gente sair dessa questão educacional, a gente precisa deslanchar, a gente precisa realmente cobrar e envolver toda a sociedade nisso. Bacana. Bom, Eliane, o tempo de televisão é curto, né? Eu só tenho uma última pergunta para você encerrar. Deixa uma mensagem aos jovens sobre empreendedorismo, ou seja, ter os seus próprios sonhos e não temer o fracasso, ir em frente e seguir nos seus sonhos. Medo faz parte. O medo, ao mesmo tempo, nos move e nos estagna. Então, a gente precisa dominar o medo e não deixar de sonhar, né? Tem que sonhar, tem que correr atrás, mas tem que se preparar e se planejar, que aí dá certo. Bacana. Eliane Fink, muito grato pela sua entrevista. Foi um prazer tê-la com a gente. Muito obrigada, Alberto. E é isso. Mais uma vez, atingimos nosso objetivo de levar a você, nosso telespectador, experiências de vida, né? Experiências como a Eliane, onde traz um exemplo, uma inspiração muito grande para as suas próprias vidas. Agradeço a sua audiência e até uma nova oportunidade. Até mais.